Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês e eu creio que o Espírito Santo vai conduzir o seu pensamento, vai dirigir as suas ideias, sua meditação conosco na santa palavra de Deus. E você vai descobrir hoje algo extraordinário, magnífico. Cada dia uma revelação que o Espírito Santo nos dá. Aleluia. Graças a Deus. E eu quero passá-la para vocês também. Presta atenção. Muito bacana. A Bíblia fala, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, disse assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aí você pergunta assim: ô bispo, eu não estou entendendo. Porque não foi Deus que criou o mundo? Foi. E por que quando a gente se torna amigo do mundo, a gente se torna inimigo daquilo que Deus criou? É verdade, você tem razão, você está raciocinando. Só que você se esquece de uma coisa, um detalhezinho que vai fazer a diferença. Isso é muito importante. Quando Deus criou os céus e a terra, quando Ele criou o mundo, Ele criou com toda a perfeição. Toda a perfeição. Tudo era perfeito. Perfeitíssimo. E então, depois que Deus criou o mundo, que ele falou? Disse Deus, olha só: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, quer dizer, de acordo com a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus é Pai, Filho e é Espírito Santo. Deus é trindade, é triuno. E Deus fez o homem uma trindade também. Ele fez o homem espírito, alma e corpo. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E depois ele disse: e domine, veja só, e domine o homem, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Quer dizer, Deus não apenas fez o homem à sua imagem e semelhança, mas também ao homem o poder, a autoridade sobre tudo que ele criou, sobre o mundo. Então, Adão e Eva tinham o poder, a autoridade sobre o mundo, sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves. Quer dizer, ele tinha autoridade sobre o ar, quer dizer, as aves que voam. Ele tinha autoridade sobre o mar, sobre todos os peixes. E ele tinha autoridade sobre toda a terra, sobre os répteis, o gado, os leões, elefantes, etc. Como é verdade. E você sabe que o homem domina tudo. Ele domina tudo, só não domina a sua própria vontade. O homem só não consegue dominar a sua própria alma, que é a sua vontade. Por conta
de não poder dominar a si mesmo e sendo senhor daqui do mundo, quando ele caiu em pecado, ele sujeitou a sua autoridade ao diabo, à serpente. A serpente estava aqui, o diabo estava aqui, não tinha autoridade sobre nada. Mas quando o homem que havia recebido a autoridade de Deus sobre todo o mundo, e ele pecou, ele fez a vontade do diabo, então o diabo passou a ter o direito, o poder sobre o homem, sobre a vontade do homem. Essa é a realidade. Então o diabo começou a dominar todo mundo através do homem. Por isso que Jesus veio ao mundo. Ele veio dar a vida dele para resgatar a autoridade do homem e lhe dar o direito de ser filho de Deus, com as mesmas regalias que havia acontecido, que havia recebido no início de tudo, quando o homem era perfeito. O homem era perfeito, ele não tinha uma manchinha, uma verruguinha. O homem era perfeito, perfeito, perfeito. Não precisava fazer nenhuma cirurgia estética para melhorar a sua fisionomia. Nada, zero. Ele era perfeitíssimo, tanto o homem quanto a mulher. Você imagina. Eles eram perfeitos, tudo era perfeito. Mas quando o homem sujeitou a sua vontade à vontade do diabo, quer dizer, quando o homem obedeceu o diabo e desobedeceu a Deus, então a autoridade que o homem havia recebido de Deus, ele passou para quem? Para o diabo. O diabo passou a ser senhor do homem e o homem agora vive nessa desgraça toda por todo o mundo. Quer dizer, você agora pode entender por que existe miséria. Deus não criou miséria. Deus não criou pobreza. Deus não criou senhores e servos. Nada disso. Não havia senhores, a não ser o único Senhor, que era Deus. E Adão e Eva seriam os pais da humanidade, em perfeição. Seus filhos seriam perfeitos. Mas por causa do pecado deles, então o pecado deu o direito do diabo dominar o ser humano, dominar a sua vontade, dominar o seu eu, dominar o seu coração, dominar a sua alma. A vontade do homem é satisfazer a sua alma. E então o diabo passou a ser o senhor da alma do ser humano. Jesus veio ao mundo, deu a sua alma, sujeitou a sua vontade à vontade do Pai e morreu, deu a sua alma em favor da alma dos que o aceitam, dos que se inclinam, dos que se arrependem e querem, não, Senhor, eu aceito voltar. Se o Senhor me perdoar, eu aceito o Senhor como meu único Senhor e Salvador. Então, Jesus veio para resgatar a minha, a nossa alma. E aqueles que têm juízo e se sujeitam, se submetem à vontade do Pai, então estes saem, se retiram do domínio do diabo. E eles então têm uma vida de qualidade, uma vida abençoada, uma vida abundante, conforme Jesus prometeu. Entendeu, amiga e amigo? Você está entendendo? Deus não criou a doença, a enfermidade. Não havia doença, não havia enfermidade. Tudo era perfeito. Tudo era perfeito. Os animais eram perfeitos, os homens, o ser humano era perfeito. Mas quando entrou o pecado, entrou também a morte. E a morte vem dominando o ser humano, a humanidade. Então, você vê a esculhambação que nós temos nesse mundo, ninguém é de ninguém,
o mundo egoísta, cada um pensa apenas em si próprio. Primeiro eu, terceiro eu, e se tiver espaço, quarto para mim também. É assim que o mundo pensa. Essa é a realidade, minha amiga e meu caro amigo. O que você vai fazer então com a sua alma? Você tem o direito de escolher, mesmo estando no pecado, mesmo sendo servo, escravo do pecado, Deus abre uma porta, uma chance para você sair dessa miséria, dessa desgraça. Quando você aceita sujeitar-se à vontade do Pai, através do Senhor Jesus, servindo, colocando-se na condição de servo do Senhor Jesus, fazendo dele o seu Senhor. Isso significa que você vai começar a fazer a vontade dele, vai morrer para o mundo, vai virar as costas para o mundo, vai ser inimigo do mundo. Aí sim, Deus vai ser com você. É por isso que o apóstolo Tiago diz aqui, adúlteros e adúlteras. Ele não está falando apenas da traição do matrimônio, não. Ele está falando da traição da sua alma, no sentido geral, quer dizer, pecadores. Todos pecaram, porque Adão e Eva entraram no mundo do pecado, sujeitaram-se ao pecado, todos os seus descendentes se tornaram pecadores. Eu nasci no pecado. Não é que a minha mãe tivesse uma vida irregular ou meu pai, não. Mas eu fui gerado no pecado. Mas quando eu aceitei, quando eu tive consciência de que Jesus veio, deu a vida, deu a alma pela minha alma, deu a sua vontade pela minha vontade, então eu fui salvo. Então, adúlteros e adúlteras, que o apóstolo fala aqui, se refere a todos os pecadores, os ladrões, os bandidos, os corruptos, os iníquos, os juízes corruptos. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo e dos que são do mundo e dos que são amigos do mundo é contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, tornar-se-á inimigo de Deus. Inimigo de Deus, porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no inferno e vai pegar fogo e vai queimar e já está começando a queimar. Cada vez que passa, cada ano que passa, que entra, é um ano pior do que o anterior. O ano que vem vai ser pior do que este ano. E 2025 vai ser pior do que 2024. E vai sempre, cada vez mais, piorar. E você sabe disso. Você tem consciência disso. Por isso que o mundo está vivendo na depressão. A grande maioria das pessoas está deprimida. Por quê? Porque se tornaram inimigas de Deus. E Deus não pode fazer nada. Ele só pode estender a mão para aqueles que o invocam, para aqueles que dizem assim, olha meu Pai, olha meu Deus, olha meu Senhor, eu quero sujeitar a minha alma, ou seja, a minha vontade, os meus desejos, as minhas vaidades, as minhas cobiças, eu quero deixar tudo aos teus pés. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha alma, isto é, o Senhor da minha vontade, que o Senhor venha dirigir, conduzir a minha alma de acordo com a tua vontade, rigorosamente de acordo com a tua vontade. Então, quando você se torna assim, amigo de Deus, o mundo vai perseguir você, vai odiar você, vai trazer fake news para você. E é isso que nós vimos passando esses anos todos, fake news, o bispo é ladrão, o bispo é isso, o bispo é aquilo, olha só, cafajeste, enganador, falso profeta, anticristo. Vai fazer o quê? Eu vou me defender? Não.
eu vou ficar esperando que Deus venha me defender. E se ele não me defender, graças a Deus. Se ele me defender, graças a Deus. Mas o que importa é que eu fiz a minha opção. E é o que nós lutamos para que você também faça a sua opção certa e venha ter uma vida de qualidade, tal e qual Jesus prometeu. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Pense nisso, minha amiga e meu caro amigo, porque a sua vida vai depender do Senhor que você serve. A Bíblia fala, Paulo fala, que aquele que serve ao pecado é servo do pecado. Jesus falou isso. Aquele que serve ao pecado é escravo do pecado. Mas aquele que me serve é filho de Deus. Que maravilha. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da Santíssima Trindade, o Espírito da vida, o Espírito da paz, o Espírito do perdão, o Espírito que gera os filhos de Deus, venha dirigir, conduzir, iluminar o seu entendimento para que você possa entender a palavra de Deus, possa então compreendê-la e então obedecê-la. Vamos a um assunto muito polêmico. Vamos falar de um assunto polêmico demais e com certeza elimina essas dúvidas que as pessoas têm, porque muitas pessoas dizem assim: ô bispo, como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Quem me garante que eu tenho o Espírito Santo? Outras pessoas falam: bispo, eu falo em línguas estranhas. Como que eu não tenho o Espírito Santo? As línguas estranhas são dons do Espírito Santo. Como que eu não tenho esse dom? Então, muitas pessoas carregam consigo essas dúvidas. Tenho ou não tenho o Espírito Santo? Sou ou não sou batizada com o Espírito Santo? Sou ou não sou filho de Deus? Essas perguntas nós vamos procurar responder nessa live, por favor. Com licença. É muito interessante isso, muito bacana. Quando o Espírito Santo fala, ele não deixa a mínima dúvida. Não há dúvida. Quando o Espírito Santo dirige, ele não deixa dúvida. Você sabe o que tem que fazer e você faz. Porque ele que está dirigindo. Dá licença. Então vamos ver. Muitas pessoas não sabem que o fruto do Espírito Santo, que é o que temos estudado às quartas-feiras, como foi ontem, o fruto do Espírito Santo garante os dons do Espírito Santo, que a pessoa realmente é batizada com o Espírito Santo, que os seus dons são do Espírito Santo. Agora, os dons do Espírito Santo, os dons que as pessoas dizem ter, não garantem o fruto do Espírito Santo. Você entendeu? O fruto do Espírito Santo garante que você é batizada com o Espírito Santo. Seu caráter, o amor que você tem pelas pessoas, pelas almas, por qualquer pessoa, sejam os da família ou seja estranhas, não importa. Esse amor é do Espírito Santo. Você quer dar para as pessoas aquilo que Deus lhe deu. Então, esse é o fruto do Espírito Santo. Amor.
amor, certeza, paz, alegria, gozo, etc. Bondade. Agora, os dons, por exemplo, expulsar demônios, falar línguas, inclusive, né? Maravilhas, milagres, não garantem o fruto. Entendeu? O fruto do Espírito Santo garante os dons do Espírito Santo. Mas os dons, supostamente, do Espírito Santo não garantem o fruto. Em outras palavras, se você tem dons como libertar, curar, mandar o demônio embora, fazer milagres, como muitos pastores, bispos e oficiais de igrejas fazem, manifestam os dons. E diante da multidão, essas pessoas, esses supostos servos de Deus, fazem-se passar por servos de Deus. Mas às vezes eles mesmos são enganados pelos espíritos enganadores. Existem os espíritos enganadores que fazem usar ou imitar as línguas estranhas para fazerem as pessoas se convencerem de que elas têm o Espírito Santo. Mas, quando você olha para a vida da pessoa, o caráter dela, quando você olha para o fruto do Espírito Santo, você não acha nada. Você não acha amor, você não acha paciência, você não acha bondade, você não acha vida, não acha paz. Paz. A paz. A gente tanto fala, quem tem o fruto do Espírito Santo tem paz, tem alegria. Mas quem não tem o fruto do Espírito Santo não tem paz. Primeira coisa é a paz, não tem paz. E se não tem paz, como é que vai ter amor? Se não tem amor, como é que ela vai ter alegria? Enfim, ela não tem os frutos, ou melhor, o fruto do Espírito Santo. Nem sempre os que têm dons têm fruto, mas todos os que têm dom, todos os que têm fruto têm os dons. Ou um ou outro, mas tem. Isso nós vamos ver nessa meditação, nesse estudo aqui da palavra de Deus. Porque, veja só, minha amiga e meu caro amigo, as línguas estranhas são manifestações dos dons do Espírito Santo. Isso é certo. Agora, a gente tem que verificar que essas línguas estranhas podem ser as línguas dos homens. Aliás, no dia de Pentecostes, foram distribuídas entre aqueles que receberam o Espírito Santo línguas dos homens e de Deus, dos anjos. Língua dos homens e dos anjos. Só que, atualmente, os espíritos imundos e enganadores se aproveitam dessa dica e eles falam. Você sabe que o diabo, os demônios falam qualquer língua, porque eles andam por aí. Eles conhecem todas as línguas. Eles falam qualquer língua. Então, uma pessoa pode estar possuída por um demônio ou por vários demônios e falar em línguas estranhas. Estranhas para a pessoa que fala, estranhas para as pessoas que ouvem. São línguas estranhas. E quem garante que aquelas línguas estranhas
são dons do Espírito Santo ou são dons, digamos, do diabo? Como é que você vai saber se você não entende a língua que está falando e nem sabe o que está a falar? Não é verdade? Então, como é que você vai diferenciar, como é que você vai distinguir quem fala em língua estranha é de Deus, quem fala em língua estranha e é de Deus, e quem fala em língua e não é de Deus? Através do fruto, do caráter, da identidade da pessoa. Jesus disse: quem ama a minha palavra, me segue. Quer dizer, quando a pessoa tem o dom do Espírito Santo, ela quer viver rigorosamente enquadrada dentro da palavra de Deus. Então ela não é pessoa mentirosa, ela não vai mentir, porque a mentira é do diabo. Como que uma pessoa que tem o espírito da verdade vai falar mentira? Não é verdade? Cá para nós, minha amiga, meu amigo. Se eu tenho o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade, como é que eu posso falar mentira? Como é que eu posso enganar outras pessoas? Entendeu? Então, eu não tenho condições de enganar, de mentir, salvo se eu for muito hipócrita, extremamente hipócrita. Mas cedo ou tarde, isso vai ser trazido à baila. Isso vai aparecer. Se eu sou hipócrita, então cedo ou tarde essa hipocrisia vai manifestar. Essa é a realidade. Então, muitas pessoas, infelizmente, têm sido enganadas pelo espírito religioso, pelo espírito enganador. Porque o espírito enganador é aquele que faz a pessoa casar com a pessoa que acha que é de Deus e depois que casa é o inferno a vida dela. Nós temos aí no Univer aquela série Bárbara, né? Até onde ela vai. Veja a vida dela. Ela foi enganada, ela foi iludida por um espírito enganador. Ela achava que era de Deus. Mas o testemunho dela é um excelente exemplo do que nós estamos falando aqui. A diferença de quem tem o fruto e daqueles que têm apenas os dons, mas não de Deus, mas do diabo. Porque o diabo dá dons para fazer coisas extraordinárias. Dá licença aqui. Mas vamos aqui. Vamos aqui. O fruto e dons do Espírito Santo, frutos ou fruto e dons do Espírito Santo são privilégios daqueles que nasceram de Deus. Lembra que eu falei ontem? Ontem nós tratamos desse assunto que Jesus falou para Nicodemos. Ô Nicodemos, quem não nascer, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Então você há de convir que muitas pessoas do lado de fora têm sido enganadas do lado de fora do reino de Deus. Não estão no reino de Deus, mas elas são inseridas dentro das igrejas, como oficiais de igrejas. São oficiais de igrejas que fazem manifestar alguns dons, como, por exemplo, mandar demônio embora, curar o enfermo, maravilhas, milagres, o trabalho cresce, aglutina muita gente e tal, mas se não tiver o fruto, tudo aquilo vai desaparecer, vai acabar. Tudo aquilo vai evaporar, vai derreter.
Essa é a realidade. Então, por exemplo, eu vou falar da minha pessoa, da minha experiência, porque eu posso falar disso. Eu não tenho medo de falar, porque eu sou o que sou, e falo o que falo aquilo que Deus me dá para falar. Ora, nós começamos o trabalho na Igreja Universal do Reino de Deus conduzidos pelo Espírito Santo. Por quê? Por que eu garanto que foi com o Espírito Santo? Sabe o que me garante? Sabe qual foi o selo, a marca do trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus? O fato de que nas tribulações, nas lutas, nas perseguições que sofremos até hoje, no ódio que temos sido vítimas, de agressões físicas, agressões verbais, a mídia falando, mentindo, e falam todo o mal contra nós. O trabalho continua. Veja, você é testemunha. Há quantos anos nós existimos? 40 e tantos anos, quase 50 anos que nós vimos pregando o Evangelho. Há quase 50 anos nós vimos sofrendo perseguições, ódio, de toda sorte. Você não tem ideia. Aqui a gente não vai falar detalhes porque não interessa. Mas eles soltam uma mentira na mídia, fake news, e o povo acredita. Mas não acredita na palavra que se prega, não acredita na obra que se desenvolve, que já está aí a custo de sacrifício, de bordoadas, de ódio, de inveja, de maldições, há quase 50 anos, por todo o mundo. Pensa comigo, minha amiga, meu amigo. Se eu sou hipócrita, se eu sou mentiroso, se eu sou enganador, se eu tenho o espírito do engano, pelo amor da madrugada, depois de tanta pancadaria que nós sofremos, você acha que nós resistiríamos? Quem resistiria o que nós temos resistido? E por que nós resistimos? Porque sou forte? Bem, isso eu não tenho dúvida, eu sou forte, mas não ao ponto de conseguir resistir à pancadaria que nós temos resistido, se não fosse o Espírito Santo, se não fosse o poder do Espírito Santo. Essa é a realidade. É só parar e pensar um pouquinho. Pensa comigo, raciocina, põe no papel, soma, diminui, divide, faz o que você quiser, mas use a sua razão, sua inteligência, porque esse trabalho, o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, por todo o mundo, só cresce, mesmo debaixo de pancadaria. Quantas pessoas, quando houve alguma coisinha falando mal delas, elas dão um tiro na cabeça, muitas pessoas se matam por muito menos, mas nós estamos aí, firmes e fortes. Outra coisa, família. Sou marido de uma só mulher. Meus filhos estão aí. Tanto a Cristiane como a Viviane são casadas, bem casadas, e estão fazendo a obra de Deus. São testemunhas minhas. Elas são testemunhas, porque elas me conhecem. Os meus filhos me conhecem. E sabem se eu sou verdadeiro ou mentiroso, ou sou enganador. Você acha que eu suportaria ser confrontado dentro da minha própria casa se eu fosse um enganador? Então, amiga, mais uma coisa. Todas as fake news de todo mundo, não é só no Brasil não, mas em todo mundo, mas principalmente no Brasil. Veja só, falam, cospem, vomitam,
falam o que querem falar, porque papel aceita qualquer coisa. Papel aceita qualquer coisa. Escreve qualquer coisa. Você pode escrever que aceita. Mas a verdade nem sempre. Então, amiga e amigo, muita atenção. Quando o trabalho permanece, mesmo em meio a tribulações, lutas, dificuldades, perseguições, não só da mídia, perseguições políticas, perseguições empresariais, perseguições por tudo quanto é lado, e permanece só o Espírito de Deus para suportar isso tudo, para dar o poder, para dar força, para continuar. Então, quando a pessoa tem os dons do Espírito, mas não são confirmados esses dons pelo fruto, pela vida ilibada, pela conduta, pela verdade, pelo amor às pessoas aflitas, pelo serviço social feito no mundo inteiro. Ora, minha amiga, pensa comigo. Você acha que uma pessoa como essa, se fosse fingida, hipócrita, enganadora, permaneceria diante de tantas burdoadas? Você acha? Então, as perseguições, os problemas, o ódio, são, digamos assim, são um certificado de que esse trabalho é de Deus, é do Espírito Santo. Agora, quantos colegas, pessoas que começaram querendo imitar e fazer a mesma coisa que nós fizemos ou temos feito, e vão bem no início, mas lá na frente se arrebentam. Quantos? Quantos que estão vivendo na rua da amargura? Por quê? Porque usaram os dons, supostamente, do Espírito Santo para manifestar os seus próprios interesses, para levar as pessoas aquilo que elas não tinham. Então, aparentemente, inicialmente, eles fazem uma verdadeira algazarra, muito sucesso. Só que aquilo não permanece, não permaneceu. Quantos que saíram da Igreja Universal do Reino de Deus vomitando e falando e criticando e não sei o que, e isso e aquilo? Cadê essa gente? Onde é que está essa gente? Então, amiga e amigo, você já ouviu falar que os cães ladram e a caravana passa? Assim tem sido no caso da Igreja Universal do Reino de Deus. Ela tem se mantido. Por quê? Porque existe aquilo que nós lemos na palavra de Deus. Quem é nascido da água e do Espírito de Deus é filho de Deus, tem o poder de ser filho de Deus, o poder de ser filho de Deus, e ninguém pode destruir, nunca vão destruir. O mundo, desde a época de Jesus, vem perseguindo os cristãos, vem tentando acabar com a Bíblia. A palavra de Deus permanece e o mundo desaparece, vai desaparecendo. Então, amiga, quem é nascido da água e do Espírito Santo ou recebeu o poder de Deus. Então, esse poder dá-lhes o direito, dá-lhes o privilégio de ter o fruto do Espírito Santo. E se tem o fruto do Espírito Santo, naturalmente os dons vão aparecer, vão se manifestar.
Mas nem sempre os dons garantem que a pessoa é de Deus ou filha de Deus. Porque nós temos visto isso. Jesus falou. Jesus disse lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21, muitos naquele dia dirão: Senhor, nós curamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós pregamos a tua palavra em teu nome, nós fizemos maravilhas em teu nome, milagres em teu nome. E Jesus disse: naquele dia vos direi explicitamente, nunca vos conheci. Quer dizer, tinham dons, não de Deus, claro, do diabo, mas não tinham fruto. Os dons não eram de Deus, eram do diabo. Então, quando se trata aqui de línguas estranhas, você, amiga e amigo, por favor, preste atenção, seja inteligente. Não fique buscando línguas estranhas. Não fique buscando os dons. Se há algo que você tem que buscar para o seu próprio bem, é avaliar, examinar os seus frutos, ou o fruto do Espírito Santo, que é amor. Primeira coisa é amor. Você consegue amar a Deus e consegue amar o seu próximo. Você consegue, então, quando você tem o fruto do Espírito Santo, você cumpre o primeiro e o segundo grande mandamento. Você consegue isso. Mas se você não tem o fruto, que é amor, que é a paz, que é a alegria, que é o gozo, que é a bondade, enfim, aquilo que Deus nos dá, o caráter de Deus, o que adianta você falar em línguas estranhas? O que adianta você falar todas as línguas do mundo? O que adianta você manifestar poder, mandar o demônio embora, curar os enfermos, fazer maravilhas à vista de todas as pessoas? Não adianta nada. Não adianta nada. Então, primeiro, você tem que ter o fruto. Você tem que buscar o fruto, não os dons. Porque os dons são de Deus. E está escrito que o Espírito Santo é quem nos dá os dons, naturalmente. E ele opera os dons, ele reparte os dons particularmente a cada um como ele quer, do jeito que ele quer, não de acordo com a escolha da gente, mas é do Espírito Santo. Então, quem é nascido da água e do Espírito Santo, naturalmente tem os dons do Espírito. Mas nem todos os que têm os dons do Espírito, ou os dons, os supostamente dons do Espírito, nem todos que têm os dons têm o fruto. Porque no nosso meio, como na época de Jesus, muitos manifestam-se dizendo: eu sou fulano, beltrano e cicrano, ou eu curo, eu liberto, eu faço, eu aconteço, olha o meu trabalho, etc. Mas quando você coloca a lupa em cima da pessoa, você vê que é mau caráter, mentirosa, enganador, devedora. Devedor. É uma pessoa que realmente tem culpa no cartório. Então, eu vou tratar desse assunto. Eu sei que quando nós tratamos disso, muitas pessoas, muitos crentes, incrédulos, endemoniados, me odeiam e falam mal. Mas eu estou aqui para falar a verdade, e quem quiser, quem gosta da verdade, ama. Quem não gosta da verdade, critica, e, enfim, se quiser continuar assistindo aqui as nossas lives, amém. Se não quiser, paciência. Nós vamos continuar semeando a palavra de Deus, porque quem tem o fruto tem interesse em semear a palavra que salva, que liberta, que transforma. Amanhã estaremos tratando mais a esse respeito, tentando
dirimir as dúvidas e que as pessoas têm. Ah, mas, puxa vida, como é que eu sei que a minha língua é estranha, é do Espírito Santo ou do diabo? É só você avaliar o seu caráter. Só você pode dizer. Só você. Você pode mentir para todo mundo, mas você não vai mentir para si próprio, não é verdade? Então você sabe quem você é. Quem é nascido de Deus tem o poder de ser feito filho de Deus. Tem o poder de ser feito filho de Deus. E ninguém pode tirar isso. Não há inveja, olho grande. Ninguém pode destruir esse poder, porque é o poder que o Espírito Santo nos dá. O poder de sermos feitos filhos de Deus, nascidos da água e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Muito bom dia. Deus abençoe todos vocês. E que o Senhor Espírito Santo venha abrir o entendimento, iluminar o entendimento de cada um, para que todos possam saber, conhecer a vontade de Deus para as suas vidas e, finalmente, serem felizes executando a vontade de Deus, que é a coisa mais preciosa que nós podemos fazer neste mundo. Santificar o nome do nosso Deus através da nossa vida, através da nossa, do nosso caráter, da nossa dignidade, do nosso viver. É isso que Deus quer, que nós venhamos santificar o nome dEle com as nossas atitudes, nosso comportamento, que venham realmente glorificá-lo, exaltá-lo, magnificá-lo. Mas veja só, para isso, só o Espírito Santo. Não tem jeito. Somente quando o Espírito Santo desce sobre nós, isto é possível. Do contrário, não dá. É impossível você ter um coração de acordo com o coração de Davi e manter este coração puro, verdadeiro, sincero, honesto, até o fim. A não ser que esse coração seja novo, não é? Mas para ele ser novo, só a descida do Espírito Santo pode fazer isto. Falando em coração, eu queria procurar ajudar aquelas pessoas que, por exemplo, no dia de ontem, não foram batizadas com o Espírito Santo. Aquelas pessoas que viram os testemunhos do seu lado, viram a alegria de Deus dentro de muitas pessoas ao seu lado, ao seu redor, porém não experimentaram a mesma alegria. Não fica triste, não, nem desanimado, porque é assim mesmo. O reino de Deus é tomado por esforço, por violência, e só os que se violentam a sua vontade, violentam o seu coração, é que conseguem entrar nele. Então, eu queria dar uma dica para vocês, porque nesse próximo domingo nós vamos ter uma nova festa, uma outra festa, para aqueles que ainda não experimentaram a alegria, o gozo de Deus dentro deles. Então, neste domingo é o último dia do jejum de Daniel, vamos encerrar o jejum de Daniel com um avivamento. Isso mesmo, com um avivamento. Então,
aquelas pessoas que ficaram de lado, não foram galardoadas, não foram cheias do Espírito Santo, essas vão ser. Sabe por que eu creio que vão ser? Porque as pessoas que manifestaram ou têm manifestado uma fé sólida, uma fé na palavra de Deus, na promessa de Deus, elas têm que receber o Espírito Santo. Não é questão de mérito, mas é questão de esforço. A pessoa tem se violentado para receber o Espírito Santo. E ainda não receberam? Então, o que deve estar pegando e que nós vamos trabalhar essa semana para remover? Vamos tirar as pedras do caminho para que você possa, então, terminar esse jejum cheia do Espírito Santo. Olha só, nós estamos trabalhando com a profecia do profeta Joel. Então Deus, através dele, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Então, a conversão é uma mudança de direção. Você muda, você dá uma guinada de 180 graus. Ou seja, se você está indo na direção norte, você dá uma guinada, você dá uma meia volta e vai na direção sul. Se você está indo na direção sul, você dá uma guinada, meia volta e vai em diante para a região norte. Então, é assim. É isso, converter é isso. A conversão não é um sentimento. Conversão é uma decisão que a gente toma na cabeça, não no coração. Porque o coração é indomável. O coração é indomável. E ele sempre quer satisfazer aos seus próprios desejos, suas próprias cobiças. Então, quem anda de acordo com o seu coração, com certeza vai ficar de fora. Com certeza. Por exemplo, você quer receber o Espírito Santo. Não espere senti-lo. Não. Não espere sentir o Espírito Santo descer. Não. Você deve se colocar na posição que Deus quer que você esteja. Isto é, que você se converta a Ele, quer dizer, se volte para Ele. Vire as costas para amigos, parentes, a vida social, vire as costas para o mundo, vire as costas para as redes sociais e vá em direção a Deus. Vá em direção a Deus, e em direção a Deus é estar dentro da palavra dele, andar, caminhar de acordo com a sua santa palavra. Isso que significa se converter. Você faz isso e você vai receber o Espírito Santo antes mesmo de domingo, porque você está fazendo um esforço, você está violentando a sua própria carne, o seu próprio desejo, o seu próprio coração. Quando a Bíblia fala carne, está falando aqui, não é o corpo físico, é o coração. Coração carnal, coração ambicioso, egoísta, egocêntrico, coração magoado, coração cheio de ressentimento. Então, controlar esse coração só com a cabeça. Você tem que ser decidido, determinado, para que então você verdadeiramente se converta ao Senhor Jesus. E aí ele diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns e com choro e com pranto.
Quer dizer, eu creio que esse jejum é você jejuar pelo que o coração quer. O coração deseja isso? Não vou te dar. Esse choro é o choro de você sentir tristeza de não satisfazer o coração. O coração fica triste, o coração fica abatido, o coração geme. E com pranto, isso mesmo. Tudo isso significa o seguinte, um desagravo ao coração. Então, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, quer dizer, você vai negar os desejos do coração, com choro, o coração vai chorar, vai gemer, e com pranto, gritando, o coração grita. Muito bem, mas mesmo assim você vai seguindo em frente com este propósito. Por exemplo, o jejum de Daniel. Você está sacrificando redes sociais, amigos, conversa mole, conversa fiada, etc, etc, etc. Então, você está naturalmente violentando o seu coração. Aí Deus acrescenta, ele dizendo assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Bom, eu quero que você aprenda o que significa rasgar o coração. Quando o coração está fechado, ele vai se manter ali, exigindo, cobrando satisfação pessoal. O coração vai querer se alegrar com os desejos que ele carrega. Mas quando você rasga o coração, quando Deus fala rasgai o coração, ele fala rasgai o verbo. Como se costuma dizer, vamos rasgar o verbo. A pessoa rasga o verbo, quer dizer, fala o que tem que falar, fala as verdades que estão escondidas, fala tudo, quando ela chega no momento de desespero. Quando ela chega no momento que ela não tem nada a perder. Então isso é rasgar o coração. E você tem visto quantas pessoas têm tido encontros com Deus, recebendo até o Espírito Santo na cadeia. Por quê? Porque chegaram naquele momento desesperador, aquele momento desgraçado, fundo do poço, que não tinham mais nada a perder. Então essas pessoas chegaram e falaram, se o Senhor existe, tem gente que foi até mais, tratando o Senhor de você. Se você existe mesmo, me dá um sinal. Porque se você me tirar daqui, eu vou te seguir e te servir pelo resto da minha vida. Então, quando a pessoa chega ao ponto de falar isso, mesmo sabendo que ela não merece nada de Deus, mas a sua aflição, o seu desespero é tão grande que ela rasga o coração e expõe tudo o que está dentro dele. Ela expõe os seus desejos, as suas cobiças, enfim, ela expõe e coloca tudo para fora. Então, quando Deus fala, rasgai o vosso coração, não é apenas um sentimento, mas é rasgar, é por tudo ou nada, ou Deus me salva ou me mata, ou é tudo ou nada, ou é vida ou é morte. Eu estou disposta a qualquer negócio, mas eu decido a minha vida aqui agora. Isso é rasgar o coração. Isso é que Deus quer ver em você. Então, neste domingo, nós vamos fazer uma prova com Deus. Vai ser o dia da prova com Deus. Especialmente você que não recebeu o Espírito Santo. Vá preparando o seu coração, vá se inclinando, vai obedecendo a palavra de Deus, vai transgredindo, vai
machucando o seu coração. Por exemplo, você quer ver você machucar o seu coração? Você quer ver? Perdoando aquela pessoa que fez mal a você. Ah, mas eu nem estou com ela. Ora por ela. Você vai ver. Quando você começar a orar pela pessoa e quiser falar o nome dela, a sua boca vai trincar. O diabo vai tentar impedir que você pronuncie o nome dela para que você não venha orar por ela. Faça isso. Transgrida os desejos do seu coração, os sentimentos do seu coração. É isso mesmo. Isso aqui é rasgar o coração. Você faz uma coisa que contraria totalmente o seu coração, que é perdoar uma pessoa que só fez mal para você. Você não fez nada com ela, mas ela fez mal para você. Mas quando ela fez mal para você, você guardou um sentimento. Você guardou uma mágoa, um ressentimento. E você vem curtindo esse ressentimento. Que no fundo do seu coração, lá dentro do seu coração, diz assim: ah, se eu tivesse uma oportunidade, eu mataria aquela pessoa. Eu a esganaria com as próprias mãos. É isso mesmo. Então, quando você ora por essa pessoa que você queria matar ou queria ver morta, então você está rasgando o seu coração. Você está expondo as intimidades que estão ocultas dentro de você, dentro do seu coração. Quem seria capaz de chegar e falar para outras pessoas, ou para outra pessoa, para um amigo, quem quer que seja, e falar o que está dentro do coração? Mas falar mesmo, sinceramente. Quando a pessoa tem coisa escondida, ela não tem coragem de falar, porque ela tem vergonha de ser exposta, de ser humilhada, de ser olhada com maus olhos, enfim. Então, a pessoa fica segurando aquele ressentimento. Leva a vida assim. Enquanto ela mantiver o seu coração fechado, preso por causa do que tem lá dentro, ela não pode receber o Espírito Santo. Por isso que Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo na porta do seu coração. Mas você não quer abrir porque você tem medo. Medo de ter a sua vida exposta. De ter o seu coração exposto. A vida é de menos. O problema é o coração. As inclinações, os pecadinhos, os pecadões que ficaram ocultos, que têm o estado oculto, aquele ódio de fulano, beltrano, aquele ressentimento, aquelas mágoas, etc. Enfim, você, amiga e amigo, sabe muito bem o que está dentro do seu coração. E Deus também sabe. Você sabe o que tem carregado no seu coração. Então, rasgue o seu coração. Começa a abrir o seu coração, rasgá-lo a partir de agora, para que você se prepare para domingo, o último dia do jejum de Daniel, você esteja completamente livre. Olha, não tem mais nada a temer, não tem mais nada a perder. É tudo ou nada, é ou não é. Ou vai ou racha, ou arrebenta a boca da caixa. É isso aí. Rasgai o vosso coração. É o que Deus quer. Ele pede, ele manda que nós rasguemos o nosso coração para que então ele possa entrar. Uma vez você rasgando o seu coração e tirando tudo que está lá dentro, então Jesus pode entrar e fazer morada lá, na pessoa do Espírito Santo. Não é bacana? Faça isso. Faça isso. Não importa onde você está, não importa o que você tem feito, rasgue o seu coração e se volte para Deus. Ó, meu Deus, está aqui o que está dentro de mim. Seja feita a tua vontade. Quando fizer isso, você vai ver
que a sua vida vai mudar, porque o Espírito Santo vai vir sobre você, antes mesmo até de domingo. Quanto mais rápido você fizer isso, mais rápido o Espírito Santo vai vir sobre você. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã. Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe a todos vocês e que Ele abra o entendimento de cada um de vocês, de cada um de nós, para que possamos entender, compreender qual seja a sua boa e agradável vontade para nós. Antes de continuar, deixa-me aqui eliminar os comentários que atrapalham. Veja só, Deus nos deixa uma dica para enfrentarmos as dificuldades, os problemas, vicissitudes, as pandemias, problemas de casamento, problemas familiares, problemas de saúde, qualquer que seja o problema. Deus nos deu a fé sobrenatural. É o dom de Deus. A fé sobrenatural, que é a fé inteligente, que é a fé racional, a fé que é pautada, alicerçada, fundamentada na palavra dele. Essa é a fé inteligente, essa é a fé racional, a fé que pensa, que raciocina, que pesa, faz uma avaliação do tipo de fé que a pessoa tem. Quando a fé é sobrenatural, ou essa fé, esse dom da fé que o Espírito Santo nos dá, então nós temos acesso também às coisas sobrenaturais. A fé sobrenatural nos dá direitos às coisas sobrenaturais. E a maior conquista da fé sobrenatural é a salvação da alma, é o perdão dos pecados, é a certeza, a plena convicção de que os nossos pecados são perdoados, foram perdoados, que nós fomos justificados. Justificado quer dizer aceitados, aceitos diante de Deus. Fomos justificados, quer dizer limpos. Fomos absolvidos das nossas culpas, dos nossos pecados. E somente pela fé sobrenatural, a fé racional, a fé na palavra de Deus, é que nós somos justificados, é que nós somos absolvidos. Ora, imagine você, se existe a fé sobrenatural, existe a fé natural. A fé natural já nasce com a gente, todo mundo tem a fé natural. O incrédulo tem fé natural, todo mundo tem fé natural. O que é a fé natural? A fé natural é aquela que você sabe que se você plantar arroz, você vai colher arroz. Você tem certeza disso. Isso é fé. Fé natural. Um outro exemplo da fé natural. Se você trabalhar, você vai ganhar, vai receber o salário no final do trabalho. Quer dizer, tudo toma lá da cá. A fé natural é algo natural. Você não precisa nem crer em Deus para ter essa fé ou manifestar a fé natural. Não precisa nem de crer em Deus. Crendo ou não crendo, você vai colher sempre os frutos daquilo que você plantar. Se você plantar o que é bom, você vai colher o que é bom. Se você plantar o que é mal, você vai colher o que é mal. Queira, goste ou não. Vai depender do que você plantar. Chama-se fé natural. Agora, quando nós tratamos da fé bíblica, a fé sobrenatural, a fé nas promessas de Deus, então isso se trata da fé sobrenatural, uma fé que sobressai a fé natural. Por exemplo, muitas pessoas têm, e esse é o grande problema das pessoas, normalmente,
as pessoas têm a fé natural, todos têm a fé natural, mas nem todos têm a fé sobrenatural. O pior é quando a pessoa tem a fé sobrenatural, e quer usar essa fé sobrenatural para tomar posse das coisas naturais. Isso é simples, é fácil, porque você está usando uma fé sobrenatural para tomar posse de algo natural. Então, isso é passível, é fácil, é mole. O que não pode é você usar a fé natural para querer tomar posse da fé sobrenatural, das bênçãos da fé sobrenatural. Aí é que as coisas ficam difíceis. Então, normalmente a pessoa que se converte a Jesus, ela recebe a fé sobrenatural. Só que, como ela está acostumada a usar a fé natural para tomar posse das coisas, ela quer usar a fé natural para tomar posse dos benefícios sobrenaturais. Aí não dá. Aí ela cai na frustração, porque ela pensa assim: poxa, mas eu sou fiel a Deus, eu vou na igreja, eu não faço pecado, eu não cometo pecado, eu vivo uma vida limpa, etc, etc. Mas ela quer tomar posse de algo sobrenatural usando uma fé natural. Aí não dá. Aí não dá. Por exemplo, a pessoa fez o jejum de Daniel. Ela orou, ela se aprontou, ela se arrumou, ela fez o que ela podia fazer. Ela usou a fé natural para obter o batismo com o Espírito Santo, que é algo da fé sobrenatural. Então, depois que ela fez o que foi dito para ela fazer, que ela obedeceu, usando a fé natural, ela acha-se com o direito de ter o Espírito Santo, de receber o Espírito Santo. Só que isso aí não é suficiente, porque, por exemplo, se eu faço jejum, então eu estou fazendo jejum para receber o batismo com o Espírito Santo. Só que o meu jejum, ele me ajuda a me entregar, a me dedicar minha vida, pelo menos naqueles dias, para Jesus. Mas nem sempre esse jejum funciona, porque dentro de mim há uma mágoa, por exemplo. Há uma mágoa, um rancor, um sentimento ruim, né, que eu não quero perdoar ao fulano, aquela pessoa que me fez mal. Eu faço jejum, eu oro a Deus, eu vou na igreja, eu elimino as informações seculares, mas eu não elimino de dentro do meu peito a mágoa. Então, essa fé natural que eu usei para alcançar o batismo com o Espírito Santo, ela não funciona. Por quê? Porque eu carrego comigo, no meu coração, um sentimento de mágoa. Então, nós não podemos tomar posse das bênçãos espirituais, das bênçãos, das promessas de Deus, usando a fé natural, porque a fé natural é para tomar posse das coisas desse mundo, das coisas naturais. Para a gente tomar posse das bênçãos sobrenaturais, que são as promessas de Deus, por exemplo, Deus promete: se o meu povo me ouvisse, se o meu povo me obedecesse, ele comeria o melhor desta terra. Então Deus está prometendo dar o melhor para aquele que obedece a sua palavra. Obedecer a palavra de Deus é uma atitude, é um exercício da fé sobrenatural, porque você obedece a alguém que você não vê, que você não sente, que você não toca. Não é assim? Pois bem, a fé sobrenatural
essa vem do próprio Deus, do próprio Espírito Santo. E aí a gente toma posse conforme a gente toma atitude, conforme nós exercitamos aquela fé. Agora, o que nós não podemos é usar a fé natural que todo mundo tem para tomar posse daquilo que é sobrenatural. Eu vou falar para vocês a minha experiência com o batismo com o Espírito Santo, que talvez vai ajudar você, vai ajudar muitas pessoas. Eu buscava o batismo com o Espírito Santo com todas as forças, com todas as minhas forças. Eu queria o batismo. E eu pensava também, quando eu for batizado com o Espírito Santo, eu vou falar em línguas. Eu nutria dentro da minha cabeça esse pensamento, essa fixação das línguas estranhas. Então, o que aconteceu? Eu orei, eu participava de vigílias. Um dia, eu me lembro, foi numa sexta-feira, uma vigília de sexta-feira, eu estava orando no meio de outras pessoas que também estavam buscando o batismo com o Espírito Santo, e de repente eu falei uma palavra estranha. Imediatamente veio aquela dúvida: opa, peraí, eu falei a mesma palavra que o pastor falou, e isso não é língua estranha. Eu fiquei, não, isso não pode ser língua estranha, porque eu estou repetindo igual papagaio o que o pastor falou, então não é o batismo. Então eu deixei para lá. E fiquei buscando o tal batismo com o Espírito Santo, acompanhado de línguas estranhas. Sabe quando eu recebi, minha amiga, meu amigo? Nunca. Eu recebi, o melhor, eu o havia recebido no dia da minha conversão, no dia em que eu me converti, no dia que eu tive meu encontro pessoal com Jesus, quando o Espírito Santo me convenceu dos meus pecados, e eu fiquei desesperado, e eu imediatamente perguntei: quem pode me salvar? E então o Espírito Santo me apontou Jesus, o Filho dele. E eu então fui correndo, e Jesus me perdoou, me lavou, e foi uma maravilha. Naquele momento, Jesus não apenas me salvou, ele também me batizou com o Espírito Santo, porque eu saí dali, digamos assim, molhado, do alto da cabeça à planta dos pés, de lágrimas, de choro, de risos, pela felicidade que eu tive com essa experiência. Mas eu não falava em línguas estranhas. Eu não falava. Num determinado dia, na sexta-feira, como eu já falei para você, eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo, mas eu já era batizado com o Espírito Santo, e eu não sabia. E então, eu falei uma palavra que batia exatamente com a palavra que o pastor estava falando, e eu não acreditei que aquela palavra fosse do Espírito Santo. E eu continuei vivendo, continuei orando, buscando, etc, etc. Quando chegou um belo dia, e passaram muito tempo, passaram muitos meses, eu não sei quanto tempo depois do meu encontro com Jesus, mas um dia eu estava na igreja. Olha só que experiência gloriosa, magnífica. Então o meu pastor disse para todo mundo, a reunião de domingo pela manhã, e eu estava na última cadeira, e o pastor começou a reunião assim: olha, você vai impor as suas mãos sobre a pessoa, sobre a cabeça da pessoa que está à sua frente, e vai orar por ela. Eu não estava pensando absolutamente em nada, a não ser orar pela pessoa. Eu não estava pensando no Espírito Santo, eu não estava pensando nas línguas estranhas, não estava pensando em nada, eu estava pensando apenas em orar pela pessoa que estava ao meu lado. E foi realmente o que eu fiz. Eu impus as mãos sobre a pessoa. Quando eu comecei a orar por aquela pessoa, só línguas estranhas. Eu só orava em línguas estranhas. Mas eu me surpreendi, e muito. Eu falei: epa, eu estou falando em línguas.
Agora sim eu sei que eu fui batizado, quer dizer, eu não sabia que eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo. O dom de línguas, que é um dom, veio na hora em que eu estava orando pela pessoa que estava à minha frente. Não sei se era homem, se era mulher, se era jovem, se era pessoa idosa, não importa. Eu sei que eu estava orando e a primeira palavra que eu falei, já falei em línguas. E já só orei em línguas para aquela pessoa. Foi uma experiência muito interessante que pode ajudar você, que às vezes está tão preocupado com línguas estranhas e você já foi batizado. Você já foi batizado, mas não falou em línguas. Você já foi batizado e no dia em que você estiver bem relaxado, sem preocupação com línguas estranhas ou preocupação com qualquer outra coisa, você vai falar em línguas estranhas naturalmente. Igual a chuva, ela cai naturalmente. Igualzinho uma laranjeira, ela dá as frutas, ela dá as laranjas naturalmente. Tudo acontece de forma natural, nada forçado, nada forjado, algo divino. Isso é fé sobrenatural. Quer dizer, Deus me presenteou com o dom de línguas. A partir daquele domingo pela manhã, aí ficou normal eu orar em línguas. E o benefício da oração em línguas não é para as outras pessoas verem que eu falo em línguas, não. O benefício é para que eu venha me edificar. Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, as línguas estranhas não é para a gente ficar mostrando para os outros, olha, eu falo em línguas. Nada disso. Não é para a gente querer se amostrar que é espiritual. Não. As línguas estranhas é para a gente orar para a nossa própria edificação, no momento difícil, no momento de angústia, no momento de desespero. Você fala em línguas estranhas, você está falando a língua dos anjos, você está falando com Deus, e naquele momento você é edificado, você é fortalecido na sua fé, porque você fala uma língua que ninguém fala, só você. Claro, você pergunta, o senhor entendeu o que foi falado? Não entendo nada. Então, por isso eu não interessa falar de forma assim aleatória. Eu só falo para Deus aquilo que me dá vontade de falar e o Espírito Santo me dá a direção. Então, amiga e amigo, você não pode, vou repetir, você não pode querer receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, usando da fé natural. Você tem que usar da fé sobrenatural. E uma coisa que é sobrenatural é perdoar. Você tem que perdoar, orar pelos seus inimigos, orar por aqueles que os têm maltratado, orar por aqueles que querem o seu mal, que querem que você morra e a notícia corra, e eles sejam os primeiros a saberem. Então, é isso que nós temos que fazer. Ainda há pouco eu estava orando, eu orei por pessoas más, perversas, cruéis, pessoas, enfim, mas eu orei por elas, eu pedi para Deus salvá-las, abrir os olhos delas, o entendimento para que elas venham compreender a palavra de Deus, venham se converter. Então, é uma prática que a gente tem que fazer sempre para que o nosso coração não fique absorvido de sentimentos maus. Você verifica que tem muito crente caído, prostrado, desanimado, justamente por isso, porque ele usa uma fé natural para tentar viver uma vida sobrenatural. E não há como, você tem que viver de fé em fé sobrenatural. Perdoar os seus inimigos, dar a outra face, andar a segunda milha, e etc, e etc, e etc. Essa é uma fé sobrenatural, porque ninguém vai fazer isso. Somente aqueles que são de Deus têm esse tipo de fé e também esse comportamento diante do Altíssimo. Tá bom? Deus abençoe vocês todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.
meus amigos. Deus abençoe a todos. Antes de nós comentarmos sobre o assunto, o tema desta manhã, eu queria fazer uma oração por você que está me assistindo e que, de repente, está sendo bombardeada por pensamentos ruins, pensamentos de dúvidas, de medos, etc. E eu quero orar por você, e se você concorda com a minha oração, com o que eu vou pedir a Deus, as palavras que nós vamos dizer, elas vão chegar até você e vão fazer unir a nossa força, a nossa fé, e Deus vai atender o nosso pedido. Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós temos ensinado a Tua palavra diariamente. Mesmo assim, muitas pessoas, infelizmente, não conseguem entendê-las porque não nasceram de Ti, não tiveram uma experiência contigo, não conhecem não estão ambientadas, familiarizadas com a Tua palavra. Então, eu quero te pedir por essas pessoas e também por aquelas que sedentas estão buscando conhecimento na Tua palavra. Então, eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha para estas que estão sedentas, famintas de ouvir, elas venham conceber uma vida nova. Porque é como o Senhor disse, as minhas palavras são espírito e vida. Então, que haja espírito, o Espírito Santo dentro delas. A Tua palavra é espírito e é vida para aqueles que bebem dela, que absorvem-na e colocam-na em prática. Então eu peço em nome do Senhor Jesus, venha iluminar o entendimento de todos, para que todos possam beber dessa fonte que é do Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós estamos falando sobre a palavra, aliás, o pensamento, os pensamentos. Falamos ontem sobre os pensamentos, o pensamento da fé de Moisés. E eu queria acrescentar hoje os pensamentos de fé, os pensamentos de vida, os pensamentos que conduzem a pessoa à vitória e também os pensamentos que conduzem as pessoas à derrota, ao fracasso. Preste atenção, dos pensamentos vem a palavra, ou as palavras. Dos pensamentos vem a palavra. Jesus disse assim, olha só o que Jesus falou. Jesus disse, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Com uma palavra, você pode dar vida, mas também com uma palavra você pode matar. Depende da palavra que sai da sua boca. Só que essa palavra sai do seu pensamento ou do seu coração. Depende do seu coração, depende do seu pensamento. Daí a razão da necessidade de todos terem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vem para guiar a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa razão, o nosso espírito, para que o nosso espírito venha conduzir a nossa alma, o nosso coração, para que em harmonia o nosso corpo venha agradecer.
porque é do espírito para a alma, da alma para o corpo. Jesus disse assim, olha que bacana, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mas antes ele disse, eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Viu? Viu? Preste atenção. Qualquer palavra que nós dissermos, por ela, nós seremos justificados ou condenados. Somos nós que vamos nos condenar ou nos justificar por meio das nossas palavras. E, de fato, veja só, você que costuma jogar conversa fora, às vezes a gente fala, todo mundo fala, às vezes abobrinha, não é verdade? Todo mundo fala abobrinha. Mas há pessoas que não falam abobrinhas, falam abóboras grandes, enormes, que nem se pode carregar com as mãos. E só carreta para puxar. Essa é a realidade. Mas é o que Jesus fala. De toda palavra ociosa, os homens darão conta no dia do juízo. Palavras ociosas. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Só depende de cada um de nós. Obviamente, quem tem o Espírito de Deus, quem combina os seus pensamentos com os pensamentos de Deus, com a palavra de Deus, quem submete, se sujeita à palavra de Deus, essa pessoa vai viver em paz, porque ela submete o seu espírito, a sua alma, o seu espírito e a sua alma à voz de Deus, a poderosa voz de Deus. Então, ela é conduzida por essa voz, que é a voz do Espírito Santo, para que a pessoa, então, possa ter vida e jorrar a vida. Não só ter vida, mas também dar vida para aqueles que estão morrendo. Então, amiga e amigo, Jesus falou, preste atenção no que Jesus falou, aquele que beber da água que eu lhe der, são as palavras, que vem o Espírito. Aquele que beber da água que eu lhe der, a palavra, beber da palavra, essa água, quer dizer, esta água, ou esta palavra, este Espírito, que é o Espírito Santo, fará nele uma fonte a jorrar por toda a eternidade. Mas a palavra começa no pensamento. O pensamento, guiado pelo Espírito Santo, vai fazer surtir, vai fazer jorrar a palavra de vida. E é isso que nós temos tentado levar para vocês diariamente. A palavra de vida. Obviamente, quem tem sede, bebe, aplica na sua vida e é abençoada naturalmente, porque bebe da palavra de Deus. Quem não crê, quem não absorve, quem não bebe, quem despreza, quem duvida, quem critica, é claro, vai fazer o quê? Vai discutir? Não. A fonte não discute com quem bebe dela. A fonte dá. Jorra. Ela fica jorrando, jorrando, jorrando e jorrando. E se a pessoa não gosta daquela água, não beba. O problema é dela.
Mas a função de quem bebe dessa água, que é a palavra de Deus, é dar, é jorrar, para que aqueles que têm sede bebam. E quem não tem sede vai beber o quê? Vai desprezar, vai criticar, vai dizer que a água é amarga. Preste atenção, minha amiga. A sua vida, meu caro amigo, a sua vida, o seu sucesso, a sua eternidade, que começa aqui na Terra, a eternidade não começa depois da morte, não. Começa aqui na Terra. Depende do seu pensamento. O seu pensamento depende do pensamento de Deus, que é a palavra dele. A palavra dele, as Sagradas Escrituras, são os pensamentos de Deus. São pensamentos de ordem, disciplina, justiça, direito. Tudo o que é bom, tudo o que é honesto, tudo que é puro, tudo que é perfeito, a palavra de Deus só faz abençoar. Então, quem combina, quem se adere à palavra de Deus, quem se sujeita à palavra de Deus, e por isso somos servos de Deus, chamados de servos, porque o servo ouve a voz do seu Senhor. E o Senhor, o que diz para o servo? Palavras. Então, quando nós nos sujeitamos às palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, então nós somos justificados. Seremos justificados. Por quê? Porque estaremos sempre jorrando palavras de vida. Mas aqueles que não bebem dessa fonte, que não bebem da água do Espírito Santo, da palavra de Deus, dos pensamentos de Deus, aqueles que não se sujeitam à palavra de Deus, obviamente bebem da água deste mundo, da palavra do mal, a palavra que traz dúvida, a palavra que traz insegurança, a palavra que faz criar vazio, que faz levar as pessoas à morte, e sim, à morte eterna. Então, eu queria que você entendesse isso. A sua vida depende de você. Você quem escolhe. Você quem decide. Se vai ouvir, submeter à palavra de Deus, ser serva da palavra de Deus, servo da palavra de Deus, ou se você vai rejeitá-la. Depende de você. É uma escolha pessoal, individual, que Deus não impõe a ninguém. Ele deixa que nós venhamos decidir. Adão e Eva estavam no jardim. Tudo era perfeito, tudo funcionava com perfeição, com harmonia. Mas eles tinham algo dentro de si chamado livre-arbítrio. Deus os fez perfeitos, inclusive com o direito de escolher o certo ou o errado. Eles optaram pelo errado e esse mundo está nesse inferno todo. Mas o pior é a sua vida. Agora, não adianta a gente ficar condenando a Eva e depois Adão por causa de terem caído em tentação. Não, você também está sendo provado, todos nós somos provados aqui na terra. Se ouvimos e obedecemos a palavra de Deus, que são espírito e vida, ou se rejeitamos, desobedecemos e nos rebelamos. Tudo depende de cada um de nós. Então, por exemplo, você está aí na prática, vamos falar na prática. Você está desesperado, problema econômico, problema de trabalho, problema de saúde, problema disso, problema daquilo, qualquer que seja o problema. Qualquer que seja o seu problema. Se você absorver a palavra de Deus, você vai ficar saudável
interiormente. E é óbvio que quando você é forte interiormente, você o será no seu exterior. É isso aí. Nós vimos aí, nós temos visto a série Reis na Record TV e tem ensinado isso para todos nós. A história de Davi, um garoto inexperiente, mas ele ousou enfrentar o gigante Golias. Por quê? Porque ele era forte? Davi era forte? Não. Davi era um experiente soldado? Não. Ele não tinha nem condições de ir para o exército. Mas ele, com um bodoque, isso mesmo, uma tiradeira, pegou uma pedra e jogou com força na cabeça de Golias e ele caiu. Ele destruiu Golias com uma pedra. Essa pedra, amiga e amigo, é Jesus. Quando nós temos o Senhor Jesus dentro de nós, na nossa cabeça, quando nós obedecemos a sua voz, então ele faz você forte, invencível e inabalável, e seguro, e fervoroso. Não tem mais vazio, não tem mais depressão, não tem mais isso, não tem mais... Você fica forte interiormente. Porque o espírito dele, o espírito de Jesus, há quem, infelizmente, opta por receber o espírito do Dr. Fritz, Dr. Frankenstein, um doutor alemão aí qualquer, ou Dr. Manuel, seja lá, brasileiro, português, seja lá o que for. É o espírito desse pessoal. Mas Deus oferece o espírito dele. E como, bispo, eu posso receber o espírito dele? A palavra. Quando você absorve a palavra, você absorve o pensamento do autor da palavra, que é Deus. Quando você pensa o pensamento de Deus, quando você pensa o que Deus pensa, você se torna inabalável. Você se torna invencível. Você se torna poderoso, você se torna uma fonte. Então, amiga e amigo, qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja, beba dessa palavra. Porque a palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus é espírito e vida para aqueles que têm sede, para aqueles que amam a justiça, que querem o que é certo, o que é justo, aqueles que são verdadeiramente sedentos da água viva. Não importa se você é pecador ou santo, você tem sede, Deus te dá aquilo que você quer, a sua água, a água viva. Amanhã falaremos mais a esse respeito e eu espero que tenha lhe ajudado. E se por acaso fiquei ou você não entendeu bem, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai esclarecer para você. Tenho certeza absoluta. Eu não fico preocupado, tá bom? Você também não fique preocupado, porque o Espírito Santo vai falar mais forte com você. Mas não se esqueça, Jesus disse, por tuas palavras, que vem do pensamento, por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Depende dessas palavras. Essa palavra depende do nosso pensamento, da nossa cabeça. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Antes que eu esqueça, hoje, sexta-feira, é dia da quebra de maldição. Se você foi vítima de uma maldição na sua vida, maldição jogada pela sua mãe, pelo seu pai, maldição jogada por um vizinho, por alguém, e essa maldição tem estado na sua vida, porque a maldição é uma palavra. Então você tem sido vítima da maldição, venha desfazer essa maldição. Hoje, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, porque está escrito na palavra de Deus que Jesus tomou as nossas maldições. Ele carregou
as nossas maldições. Se você crê nisso, você estará livre. Você estará livre porque Deus é vida através da sua palavra. Deus abençoe e até amanhã.